E aí pessoal, aqui é o Gustavo do canal Como Desenha e estou aqui para mais um vídeo de passo a passo de como desenhar, dessa vez a personagem Nezuko do anime Demon Slayer. Então já prepara o seu papel, o seu lápis aí para você me acompanhar junto no desenho, e dessa vez a gente vai fazer um desenho passo a passo. Eu vou explicar várias etapas desse desenho, de como é que eu fiz, e vou explicando devagarzinho o que você também vai ter que repetir para conseguir fazer um desenho igual o meu no final, beleza? Então, antes da gente começar o vídeo, eu peço para você apoiar o nosso projeto aqui de ficar ensinando os desenhos dos personagens que vocês gostam. Se vocês quiserem também, vocês podem sugerir personagens para mim lá pelo Instagram, que eu vou desenhar aqui e vou ensinar o passo a passo de como que você pode arrebentar também com seus desenhos, beleza? Então, vamos pro desenho. Então vamos lá, pessoal, para o passo a passo de como desenhar a personagem Nezuko do anime Demon Slayer. Só lembrando também que esse passo a passo aqui ele pode servir para você desenhar qualquer personagem feminino anime e também qualquer personagem masculino, tá? É só você seguir o passo a passo. Você vai perceber aí que eu fiz um traço bem clarinho assim também, que é para não precisar ficar apagando a imagem caso saia alguma coisa errada. Mas vamos lá então, para o passo 1. Você vai desenhar um círculo para você determinar o tamanho da cabeça do seu personagem. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes, de que você tem que fazer uma cabeça, ou um círculo, partir ele no meio para você fazer a cabeça. Aí eu fiz o seguinte, eu fiz um círculo, determinei o tamanho da cabeça do personagem, lembrando que quando você for fazer esse círculo, você tem que contar que uma parte dele vai estar encoberta pelo cabelo, principalmente se for um personagem mulher, aí que você não pode esquecer disso mesmo, porque no caso dela, por exemplo, ela tem um cabelo bem comprido, então isso daí faz com que tampe um pouco desse círculo que seria o cabelo dela. Logo depois que você fizer esse círculo, você vai fazer um pedacinho da linha que corta o meio desse círculo, você vai emendar ela um pouco para baixo, para você conseguir determinar o comprimento desse círculo que vai fazer a cabeça do personagem, como você viu que eu fiz ali. Olha, eu estou até contornando ele agora. Esse pedaço que você vai alongar um pouco, o primeiro círculo, que é o da cabeça dela, vai ser onde vai ficar o queixo do personagem. Você pode fazer exatamente como eu fiz. Um primeiro círculo, depois estica o traço do círculo um pouco para baixo. Se você quiser, você pode completar até com um triângulo ali de ponta cabeça junto desse círculo para que ele vire o queixo do seu personagem. Depois você viu que eu fiz com um traço bem solto, aí não tem muita regra de como que você vai fazer. No caso desse personagem, ele estava com o cabelo ao vento, né? O cabelo dele estava esvoaçante assim. Então eu simplesmente marquei algumas ondulações, que eu estou até contornando ela aí agora com o grafite. Mas no lápis vermelho eu fiz umas marcações só de uma ondulação normal, tá? Quando você quiser fazer o movimento de um cabelo assim, é só você pensar como se fosse uma onda, uma coisa bem fluida, como se fosse uma onda do mar assim. Porém você vai fazer ela no cabelo do personagem, que já vai dar um movimento bem legal. Então, recapitulando, o passo 1 para você desenhar a Nezuko você vai fazer a estrutura da cabeça, fazer um traço no meio desse círculo para dividir esse círculo no meio, e logo depois você vai fazer o queixo do personagem. Você pode perceber aí que o nariz dela também é um pouco pontudinho assim para o lado, né? No caso aí tá para o lado esquerdo de quem está olhando, para o lado direito do personagem. Então o passo 2 para você conseguir fazer o seu anime, para você conseguir desenhar a Nezuko de forma fácil no passo a passo, mas também conseguir aplicar qualquer outro desenho. Você pode se apegar às referências. Caso esse desenho tenha referências, você pode se apegar a ele. No caso, por exemplo, como eu estava desenhando e tinha referências do personagem, né, que é um personagem bem famoso, ela tem esse nariz um pouco mais comprido, assim, apontado para o lado. Se fosse um personagem criado por mim, ou se fosse algum personagem de outro anime, é bem provável que esse nariz ele não teria ficado tão de lado quanto ele está. Você percebe que em alguns momentos
dependendo do ângulo que você olha, assim, dá até uma certa estranheza, porque ele parece uma pontinha de uma seta apontado para o lado, assim. Eu acho que isso daí deixa o design do desenho um pouco estranho, né? Fica até meio cartunesco, com o nariz tão pontudo para o lado. Mas é do desenho original, é uma coisa que, se você estiver tentando desenhar o personagem igual é do desenho, você vai ter que fazer igual, né? Então não tem jeito. Então o passo 2 é: siga os detalhes da sua referência. Não tente aplicar coisas que você viu em outros desenhos, se o seu objetivo for desenhar igual o personagem que você viu no anime, e se você estiver querendo fazer igual. Se o seu objetivo for só estudar alguns detalhes de vários animes e aí fazer o seu próprio desenho, não tem problema nenhum não. Você poderia dar uma ajustada em algum detalhe que você quisesse no desenho. Como não é o caso, faça como está na referência. Uma dica também para você conseguir desenhar a Nezuko, que eu percebi, inclusive esse foi um desenho que eu tive bastante dificuldade para fazer. Eu tive que fazer ele uma vez, eu descartei o primeiro desenho, né, aquela famosa embolada que você dá no papel e joga ele fora, porque ele é um desenho complicado de fazer, principalmente por causa da posição, alguns exageros que tem também na anatomia, isso daí dificulta um pouco de fazer. Mas uma dica, se caso você quiser desenhar ela, fique bem atento na posição dos olhos e também na posição da boca, porque a boca de personagens, de alguns personagens de anime, eles costumam ser bem próximos à ponta do queixo, como é no caso dela. E isso, dependendo do ângulo que você está olhando, causa uma certa estranheza na hora que você vai desenhar. Então fique bem atento a isso. Na hora que você estiver fazendo aquele primeiro traço lá, como você viu eu fazendo ele com lápis vermelho, bem clarinho, né, com um traço mais solto, mais ou menos para você ter noção de onde que vai ficar os elementos do seu desenho, presta bastante atenção nisso. Onde você está posicionando os olhos do seu personagem e onde você está posicionando a boca do seu personagem. Principalmente em desenhos de anime, o nariz ele não chama tanta atenção. Geralmente o nariz ele é desenhado como um L, ou às vezes ele tem só uma sombrinha assim. Então o que chama muito mais atenção é a boca e os olhos. Nesse caso da Nezuko, por exemplo, os olhos dela eles vão ser até pintados de uma cor que é propositalmente feita para destacar o olho do personagem. Então, se você for fazer o desenho, a terceira dica é: preste atenção onde você vai estar posicionando os olhos e onde você vai estar posicionando a boca. Porque os olhos, principalmente os olhos do personagem, quando eles não são posicionados da forma correta, ou quando eles não são feitos no tamanho correto, ou até mesmo olhando para uma mesma direção, eles causam uma estranheza muito grande. E aí talvez você vai ficar com aquela sensação de que você errou alguma coisa no seu desenho, mas você não sabe o que é. Então pode ser isso. Pode ser que você tenha errado os olhos ou a boca e ainda não tenha prestado atenção. Então, quando você estiver fazendo aquele RAF, né, que é aquele desenho com traço solto, antes de você fazer a blocagem, prepara direitinho o espaço onde vai ficar o olho, olhe bem suas referências se caso tiver. Se caso for um personagem autoral e não tiver referências, dê uma olhada direitinho se está confortável para os seus olhos olhar o desenho naquela posição. Se tiver tudo direitinho, se você achar que os olhos estão bem posicionados, a boca também está bem posicionada, aí você manda ver e parte para essa parte aí que eu estou fazendo, que é a finalização. Então é isso, vamos continuar o desenho. Agora já começa a fase da pintura. E antes de eu continuar dando as dicas aqui do desenho, eu só queria te pedir para deixar um gostei no vídeo, para você também se inscrever e para você compartilhar com as pessoas que gostam de desenho, que são dos seus grupos, das suas redes sociais, e ajudar o projeto a crescer, beleza? Eu vou tentar fazer mais passo a passo aqui de como desenhar os personagens. Se você quiser que desenhe um personagem que você gosta, ou se você quiser até que desenhe algum personagem que você criou, algum personagem que seja autoral seu, você pode me mandar aqui nos comentários do vídeo também aqui do YouTube, que eu vou ler, a gente conversa e a gente pode fazer um passo a passo também, beleza? Então, é isso aí. A quarta dica então que eu tenho para dar para vocês: independente se você vai colorir pelo lápis de cor ou se você vai fazer igual eu e colorir na digital, isso daí não tem problema. Igual eu já comentei num vídeo anterior,
Depende da etapa que você tá. Se você já estiver desenhando no digital, muito bom, você pode seguir os passo a passo aí que eu estou demonstrando de colocar as cores, você pode pegar amostras de cores aí do vídeo também. Se você estiver desenhando no lápis de cor, aí vai a dica. Tanto para você que desenha no lápis de cor, quanto para você que desenha no digital. Dica número 4, para você desenhar a Nezuko. E para você aplicar essa dica também em todos os seus desenhos, tá? Anota essa dica que ela é muito importante, que é: pinte o seu desenho, colora o seu desenho através de camadas. Nunca faça um desenho todo de uma vez na mesma camada, porque principalmente se você estiver começando agora e você errar o desenho, isso vai te trazer muita frustração. Então assim, entrando na parte de coloração, se você está colorindo com lápis de cor, você primeiro, dependendo do estilo que você aprender a colorir, você vai colorir as partes claras primeiro, você vai colorir as partes sombreadas por cima. Nesse desenho, no computador, eu fiz a mesma estratégia. Eu colori primeiro as partes claras do desenho, as cores base, depois eu vim colocando as sombras no desenho. Você vai ver aí que tem até essa sombra que está na frente do rosto dela e debaixo do pescoço dela, ela meio que se mistura com a cor da pele do personagem, que é a cor que está embaixo. Eu acho esse jeito mais fácil de fazer e é o jeito que eu já vi que muitos desenhistas profissionais fazem. Então, eu recomendo fazer assim também. Se caso você colorir no lápis de cor, eu ainda recomendo fazer nesse jeito, de você fazer uma cor base um pouco mais clara primeiro para tampar o branco do papel e depois você vir sombreando algumas partes. Até porque a gente pode raciocinar, se você colorir uma parte escura primeiro, isso falando de coloração com lápis de cor. Se você colorir com lápis de cor e você colorir uma parte muito escura primeiro e depois tentar colorir uma parte clara por cima, essa cor clara ela não vai tampar a parte escura do desenho. E o contrário acontece, a parte escura ela tampa a parte clara do desenho. Então é por isso que, mais uma dica, né, como dica número 4 é: comece colorindo as partes claras, se você estiver colorindo com lápis de cor. Se você estiver colorindo no digital, aí eu vou dar uma dica 4.1 aí, por exemplo. A dica é: colora primeiro as cores base. Por mais que o desenho, como você viu, quando você colore só ele com cor base, ele não aparenta tanto assim, tá ficando bom. Você viu aí que rapidamente quando você começa a colocar sombra, os efeitos que o desenho tem, esse desenho ele começa a tomar forma, ele começa a ficar mais bonito. Então não tenha pressa, vá colorindo com as cores bases. Se você estiver colorindo com lápis de cor, vá colorindo com as cores mais claras primeiro. Não precisa preocupar se o seu desenho a princípio não tiver tendo o resultado que você quer, que se você tiver calma, tiver paciência, ele vai alcançar esse resultado, tá bom? Não se preocupe. Bom, se vocês estiverem ouvindo alguns barulhos de fundo aí, eu tentei tirar o máximo possível que os barulhos, mas é só vocês ignorarem, prestarem mais atenção no que eu tô falando, que eu tenho certeza que é mais importante do que esses barulhinhos aí de fundo, beleza? Nesse momento aí, para quem colore no computador, o que eu fiz foi o seguinte: eu selecionei a cor da pele dela e apenas fiz um ajuste de cores ali, porque ela estava um pouco mais com tom de pele mesmo, mais amarelado, de pele de uma pessoa mais branquinha. E aí no desenho ela tem uma pele, parece que estava iluminada pela lua, alguma coisa assim, que estava bem clarinha, e aí eu fui dar esse efeito. Para colorir os olhos, eu dei esse efeito de degradê no olho, que no lápis de cor você pode fazer deixando o branco do papel mesmo, tá? E é por isso até que eu comentei de você não passar cores escuras primeiro, porque se você precisar do branco do papel para fazer um degradê igual esse que eu fiz no lápis de cor, você não vai ter como. E passando a borracha no lápis de cor, querendo ou não, ele não sai totalmente. Então é melhor você deixar o branco do papel no lápis de cor. No digital, você não tem esse problema, você pode ir lá e apagar. No digital, eu peguei, fiz as últimas mechas de luz aí no cabelo dela, fiz também o degradê no olho dela para deixar esse olho bem brilhante. E aí nós estamos chegando nos finalmente do desenho, dando os últimos retoques ali, as últimas mechinhas de luz. Eu espero que vocês tenham gostado.
Mais uma vez, se vocês tiverem gostado do desenho, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se vocês quiserem saber alguma ferramenta que eu usei na pintura digital, é só deixar aí me perguntando, que eu respondo todas as perguntas também, tanto aqui como no meu Instagram, o Como Desenha. E se você gostou do desenho, você deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha o desenho também com seus amigos. E obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu! Então é isso, esse foi o resultado do nosso desenho da personagem de Nezuko, do anime Demon Slayer. Se você gostou, você pode deixar o seu gostei aqui no vídeo, também pode comentar aqui embaixo algum personagem que você gostaria de ver o desenho, ver desenhando o passo a passo dele, e compartilhar o vídeo também se você quiser ajudar a colaborar com o crescimento do canal, beleza? Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Minha maior dificuldade aqui é conseguir olhar pra cá, ó, pra dar a sensação que eu tô olhando pra frente. Eu olho sempre pra mim, assim. Eu fico sempre me olhando também, só que aí na hora que tá no vídeo aqui, eu fico dando a impressão que eu tô olhando pro lado. Eu tenho que olhar pra cá, porque aí dá a impressão que eu tô olhando pra pessoa aqui, ó.